Bolsonaro foi gostosamente vaiado no estádio de futebol em Brasília. E é claro que eu vou mostrar as imagens para que você, eu, Paulinha Guerreiro, possamos rir de Bolsonaro dessas vaias, porque cadê o data-povo? Bolsonaro fala que ele pode sair, que ele é o ex mais amado, ele recebeu o amor da galera gritando: "O vai ser preso". Então essa história de data-povo acabou, acaba a teoria da conspiração, que agências americanas favoreceram a campanha do Lula, Bolsonaro perdeu por incompetência, Bolsonaro foi derrotado porque fez um péssimo mandato e ele está sendo abandonado pelos seus apoiadores sim, porque ele e principalmente os filhos não perceberam os anseios da direita brasileira. Bolsonaro ficou para trás, por isso ele é vaiado. E o Lula disse: se o Bolsonaro disputar comigo de novo, ele perde. E tá aí o data-povo mostrando que o Bolsonaro perde. Ele perde. E ele acha que pode reverter os direitos políticos dele que foram cassados? Tem gente bolsonarista falando o seguinte: isso vai ser um tiro no pé. Vai dar problema, esse liberou geral. Bolsonaro escuta alguém? Não, por isso que é vaiado e se esconde, porque ele se escondeu. Coloque nos comentários se a fala do Lula você achou correta, de que Bolsonaro, se disputar com ele, Lula perde de novo. Essa anistia do Bolsonaro, vinda do Congresso, reduzindo o período de inelegibilidade, vai passar ou não? E o Bolsonaro sendo vaiado, ele se escondeu, é um covarde. Você gostou das vaias ao Bolsonaro? Então deixa o like no vídeo, claro, se você curtiu, e se inscreva no canal. Esse histórico do Bolsonaro ser vaiado em jogo de futebol já é quase uma tradição. Toda vez que ele vai num campo de futebol, ele quer aparecer para ser ovacionado pela galera e ele acaba sofrendo apupos, mas apupos bem desagradáveis. Começou, portanto, a circular um vídeo nas redes sociais do Bolsonaro sendo vaiado aqui, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, claro, né? O Mané Garrincha em Brasília, no jogo do Vasco e do Fluminense. O Flávio Bolsonaro também esteve presente. Eu vou colocar bem pertinho aqui para que você possa ouvir a torcida hostilizando o Bolsonaro. Aí ele aí. E aí, ele completamente constrangido, correu pra se esconder enquanto a galera gritava: vai ser preso. Eu acho que ele ficou com medo, deve ter visto algum careca ali, ele deve ter ficado com medo do Alexandre de Moraes e se escondeu. E essas vaias são interessantes porque não adianta bolsonarista como Roger Moreira, do Traje Rigor, e outros aí ficarem bravos com o que o Lula falou. Porque o Lula disse: o Bolsonaro está inelegível. Mas, se ele recuperar os direitos políticos, ele perde de novo. E perde. E perde. Perde porque fez um péssimo mandato. Perde porque é uma péssima pessoa. Porque é um preguiçoso. Porque não trabalha. E nem o data-povo mais ele tem. Bolsonaro foi um presidente horroroso. E ele ainda fala que foi o ex mais amado do Brasil. Que é o ex mais amado do Brasil. Nós vimos todo o amor com o Bolsonaro no jogo de futebol, fora as manifestações de Bolsonaro, que agora ele não faz mais, só que aquelas manifestações públicas em Copacabana, em São Paulo, que não iam absolutamente ninguém. Fiascos atrás de fiascos, mostrando todo o enfraquecimento, e ele não faz nenhuma manifestação agora porque ele tem medo de parecer que é uma afronta ao STF e porque ele viu que não tem ninguém. Então nem demonstração de força ele consegue, porque o data-povo mostrou que ele fracassou. Essa história de data-povo, pessoal, claro que eu estou usando aqui como uma picardia para debochar do Bolsonaro, porque eles usavam muito essa história que o Bolsonaro podia sair às ruas, que ele era ovacionado onde quer que ele vá, eles gostam de mostrar o Bolsonaro dentro de aviões sendo homenageado pelas pessoas, mas a gente viu, né? A gente viu. O data-povo para contrastar com as pesquisas e questionar as pesquisas de intenção de votos. O Bolsonaro, ele estava fazendo evento em locais fechados, porque assim parecia que tinha mais gente. Ele ficava aparecendo em padaria, comendo pastel. Uma coisa ridícula. Vou mostrar para vocês, ó o Bolsonaro na padaria.
comendo, ó, todo mundo vendo ele comendo. Olha lá. Olha que homem simples. Olha o desgosto dele. Olha lá. É um homem muito simples. Bolsonaro é simples, gente como a gente, mas é vaiado também no estádio de futebol. As pessoas pararam de se identificar com o Bolsonaro. Isso é uma análise que a gente tem feito há muito tempo aqui no canal e algumas pessoas da grande cobertura política parece que não conseguiram entender isso. O Bolsonaro ele está sendo escanteado, abandonado, porque o discurso dele é um discurso velho, antigo, que não representa mais os anseios da população, até mesmo da população bolsonarista. Claro, você vai ter ali uns 20% que são rebeldes sem causas, como o Roger do Traje a Rigor, que querem contestar o status quo como se fossem eternos adolescentes. Mas a maior parte da população, e uma parte considerável que votou em Bolsonaro, não quer saber desse discurso. O que eles querem? Eles querem discurso da prosperidade, que foi o discurso que o Donald Trump usou para vencer nos Estados Unidos em 2024, prometendo condições de vida melhor. O Bolsonaro não promete isso. O Bolsonaro ele aposta na confusão, na destruição, na bagunça, que é o discurso do Steve Bannon, que o Donald Trump já afastou da campanha. Ele afastou da campanha de 2024. O Bannon não tem nada no governo, mas ele continua com influência com o Eduardo Bolsonaro. Tanto é que o Eduardo Bolsonaro começou a lançar uma teoria da conspiração, que é o USAID, que é uma agência americana de ajuda internacional, teria interferido aqui na campanha presidencial de 2022 e por isso o Bolsonaro teria perdido para o Lula. E quem lançou essa teoria da conspiração? O Steve Bannon, com o ex-secretário do Donald Trump, que foi lá participar de um podcast do Bannon e ele soltou essa. Mas por que eles soltaram essa teoria da conspiração? Para enganar o Eduardo Bolsonaro. O Bannon sabe que ele está perdendo influência e importância como um agente político ou como um consultor de campanha política. E ele está perdendo para o Elon Musk. O Musk, ele quer usar a influência dele para conseguir eleger presidentes da república ao redor do mundo para ter facilidades para suas empresas. Ele percebeu que ele pode fazer aquilo que o Bannon fazia em 2016, 2018 até 2020, vender consultoria para campanhas de extrema direita. Só que o Musk, ele não vende consultoria, ele paga para trabalhar. Então ele coloca todo o poderio econômico, financeiro, tecnológico dele à disposição dessas lideranças ou desses candidatos. E depois eles vencerem, eles devem favores a ele, Elon Musk, como o Trump deve. O Musk acabou com uma agência americana que estava investigando os contratos da empresa dele com o país do leste europeu, lá nos Estados Unidos. Então, em troca dessas facilidades, ele faz a campanha. E ele é muito mais poderoso que o Bannon. E ele não cobra, o Bannon cobra. Então o Bannon fala dessa teoria da conspiração para fazer aceno para o Bolsonaro. O estúpido cai nessa armadilha do Bannon e continua propagando um discurso que não cola mais com ninguém. E o Bolsonaro fica completamente à mercê da justiça. E a esperança dele é reduzir o prazo de cassação política com a lei da ficha limpa, de 8, 10 para 2 anos. Isso não vai acontecer. Até porque, segundo a Malu Gaspar do O Globo, os próprios bolsonaristas estão falando, olha, isso aí pode dar problema. Esse liberou geral com a lei da ficha limpa vai causar confusão para nossa própria base. Vamos deixar o Centrão cuidar disso. Como eu falei que os idiotas deveriam ter feito. Eles deveriam ter deixado esse projeto correr por baixo do pano para beneficiar o Bolsonaro quando já tivesse aprovado. Mas começaram a querer falar muito, por quê? Porque os caras, eles querem contar garganta, eles querem mostrar, porque eles são os lorpas. E eles têm complexo de inferioridade, então eles querem mostrar, querem falar, querem cantar de galo. E aí o que aconteceu? Se lascaram. Porque uma parcela da população da direita vai ficar insatisfeita com essa postura do Bolsonaro. E vai migrar para outros candidatos. Não estou falando que vai migrar para o Lula, mas vai migrar apoio para outros políticos, como o Nicolas Ferreira, que está se fortalecendo, como o Pablo Marçal e outros. Enquanto cada dia mais a família Bolsonaro vai ser vaiada nos campos de futebol, na vida e em todos os lugares. Mas eles merecem vaias.